Olá, estudantes do 7º ano! Neste vídeo, vamos falar sobre raiz quadrada dos números inteiros. Para falarmos sobre a raiz quadrada, é importante vocês lembrarem da potência, da potenciação. É como se a raiz quadrada fosse uma operação inversa à potência elevada ao expoente 2, a potência quadrada. Ou seja, deem uma olhadinha nesse relógio. Como vocês fariam para verificar as horas? Bom, primeiro vocês teriam que calcular a raiz quadrada de cada um desses valores. Por exemplo, raiz quadrada de 1. Vocês teriam que pensar em qual número que eu elevo ao quadrado e me dá como resultado 1 positivo. Esse número é o próprio 1, porque 1 vezes 1 é igual a 1. E se eu perguntasse para vocês qual é a raiz quadrada de 4? Vocês teriam que pensar qual é o número que elevado ao quadrado nos dá resultado 4. Então esse número é o 2, ok? E se eu perguntasse ainda qual é a raiz quadrada de 121? Ou seja, vocês iriam ter que lembrar lá do conceito de potência, porque vocês pensariam qual é o número que elevado ao quadrado ou elevado à segunda potência nos dá resultado igual a 121. Então, esse valor é o 11, ok? Então, para interpretarmos esse relógio, nós teríamos que saber o conceito de raiz quadrada. Para isso, você também tem que lembrar do conceito de potência elevado à segunda potência, tá? Ou elevado ao quadrado, certo? Vamos pensar um pouquinho? E se eu perguntasse assim para vocês, quais os números inteiros cujos quadrados são iguais a 16? Ou seja, quais são os números que eu elevo ao quadrado e me dá resultado igual a mais 16? Já pensaram que essa pergunta pode ter mais de uma solução? Então veja, os números são mais 4 e menos 4. Por quê? Veja o que acontece quando você pega o mais 4 e eleva ao quadrado. Você vai fazer mais 4 vezes mais 4, 4 vezes 4 é 16, e quando eu vou fazer a regrinha do sinal, mais com mais torna o resultado positivo. Veja agora o que acontece quando a gente eleva o menos 4 ao quadrado. Ele também nos dá o mesmo resultado. Por quê? Porque eu vou fazer menos 4 vezes menos 4, que vai dar mais 16. Menos com menos, mais 16. Por esse motivo é que não existe raiz quadrada de números negativos. Ou seja, não existe nenhum número negativo que tenha um número que multiplicado por ele mesmo continue dando um valor negativo. Ou que elevado ao quadrado continue dando um valor negativo, ok? Bom, vamos então praticar um pouquinho? Olha lá, na letra A nós temos raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 ao quadrado é 4. Na letra B, eu posso ter esse sinalzinho aqui fora? Posso, né? O sinal de menos ele pode ficar fora da raiz. O que não pode acontecer é o sinal de menos ficar dentro da raiz. Quando esse sinalzinho de menos aparece dentro da raiz, significa que esse número aqui dentro, ele é negativo. E como a professora acabou de falar para vocês, não existe raiz quadrada de número negativo, ok? Então, quando aparecer uma raiz quadrada de um número negativo, ou seja, quando o sinalzinho de menos estiver dentro da raiz, essa situação não existe. Você simplesmente vai escrever que não existe. E quando o menos está fora da raiz? Você vai calcular a raiz quadrada normal. Raiz quadrada de 36 é 6. E vai colocar o sinal de menos na resposta, ok? Bom, nesse vídeo nós falamos sobre raiz quadrada dos números inteiros. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!